No futebol, nem sempre nos grandes clubes, os clubes de primeiro escalão é que os jogadores marcam época. Muitos deles, em times intermediários ou até em times pequenos, viram grandes ídolos e durante a passagem desses caras, os times parecem que ficaram até maiores. Nesse vídeo eu vou conversar exatamente sobre esse tipo de jogador. Bora pro vídeo! Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala meus Cachorro. Beleza? Eu sou o Edu e estamos aqui para conversar sobre jogadores que foram muito ídolos, ou são muito ídolos, de times menores. Não quer dizer que são times pequenos ou inexpressivos, mas são times que não brigam por títulos todas as temporadas, times que têm até dinheiro, mas não conseguem ser campeões, multicampeões, nem dos países que eles estão. Então é desses caras que eu tô falando. Mas que na época desses caras, alguns conseguiram títulos muito expressivos para a história desses clubes. Beleza? Então vamos começar essa lista aqui com o Totti. Sim, jogador da Roma. Inclusive, Totti tá ali, ó. Né, Totti? Totti? Totti. Inclusive Totti, que é o maior ídolo da história da Roma, e como sabemos, mesmo eu dizendo aqui, a Roma é o time que eu mais tenho apreço dos times europeus e tal, não torço, mas tenho um carinho, gosto de acompanhar justamente por causa da admiração que eu desenvolvi pelo jogador Totti. Meu cachorro não chama Totti à toa. Então, o Totti surgiu na Roma em 1993 como jogador profissional, ele tinha apenas 17 anos, e ficou na Roma até 2017, quando ele se aposentou. Ele defendeu a Roma a vida toda, teve convites de Real Madrid, de Milan, de outros clubes para contratá-lo, e ele nunca quis sair da Roma mesmo recebendo menos. O Totti foi procurado pelo Real Madrid na época dos Galácticos, ou seja, esse é um jogador muito importante. Mesmo assim, ele preferiu continuar no time do coração dele. Pela Roma, ele tem algumas Copa Itália, e o principal título que ele conquistou foi o Campeonato Italiano em 2000-2001, onde foi o melhor jogador da temporada e se consolidou como grande camisa 10 da Itália na época, tá? Foram 785 jogos defendendo a Roma, 307 gols e 206 assistências. Um jogador espetacular, genial. Veja lances do Totti, tem um vídeo no Futirinhas também que a gente fez com a história dele, logo que ele estava se aposentando, mas um jogador espetacular e que marcou época na Roma, que é um time médio da Itália. Outro que marcou época na Roma, inclusive sendo campeão italiano ao lado do Totti, foi o Batistuta, que jogou na Roma por apenas 3 temporadas. Ele jogou entre 2000 e 2003, quando saiu da Roma e foi para Inter de Milão. A Roma pagou por ele 36 milhões de euros na época, sendo que o Batistuta já tinha 31 anos de idade, tá? E comprou ele vindo da Fiorentina, e já falo da Fiorentina em seguida. Pela Roma, o Batistuta jogou 87 partidas, marcou 33 gols, entre eles o gol do título italiano, né? O Totti e o Batistuta marcaram naquele jogo, e deu 7 assistências, o suficiente para entrar na história do clube, porque ele jogou muito ao lado do Totti, mas não tão ídolo quanto o Batistuta foi na Fiorentina. E aí sim, por mais que a Fiorentina seja um time tradicional, eu vou dizer, a Fiorentina é um clube pequeno da Itália. Foram 331 jogos pela Fiorentina, 203 gols e 18 assistências. O Batistuta chegou na Fiorentina em 91 e ficou por 9 temporadas até o ano 2000. É o maior artilheiro da história do clube. Terceiro nome dessa lista aqui é o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano é ídolo de um time que era pequeno e passou a ser um time grande na França, por causa dele, que é o Lyon. O Juninho chegou no Lyon no ano 2000, numa transferência ali meio conturbada com o Vasco, encerramento de contrato. Foi praticamente de graça do Vasco para o Lyon no ano 2000, onde ficou até 2009. Nessas 9 temporadas, o Juninho foi o principal jogador do Lyon em todas, e em 7 temporadas seguidas o Lyon foi campeão francês, com o Juninho sendo seu principal jogador. Foram 344 jogos sem gols, muitos deles de falta, em Liga dos Campeões, eliminando o Real Madrid na Champions League, etc. E 76 assistências. Estamos falando de um jogador que é um segundo ou terceiro homem de meio de campo, nunca foi o camisa 10, né? Ele jogava com a 8, mas eu digo a função de camisa 10. Nunca foi do Juninho. O Juninho sempre foi um terceiro homem de meio de campo, ou um segundo volante. Então são números extremamente marcantes para um jogador que marcou época, era genial jogando bola. Acho um dos injustiçados na seleção brasileira. Acho que é um jogador que podia ter muito mais espaço. A geração dele realmente era uma geração de muita concorrência na posição, né? Tanto que ele disputava ali com o Zé Roberto, Kaká, né? Ronaldinho Gaúcho. Então, por mais que tivesse muita concorrência, o Juninho era um jogador
jogador que podia ter tido mais espaço, sim. Então, hiper ídolo do clube, acredito que sim, o maior ídolo da história do Lyon. Não vou chamar o Lyon de pequeno, porque o Lyon, por causa do Juninho, passou a ser um clube grande. Mas quando ele chegou lá, era um clube pequeno sim, e ele mudou o patamar do Lyon no futebol francês. Quarto e quinto nome dessa lista, né? São dois jogadores do Tottenham, e são possivelmente o Harry Kane é o maior artilheiro da história do clube. Eu acho que o Son, se não me engano, está na terceira ou na quarta posição da artilharia histórica do Tottenham, né? O Harry Kane vai ser o primeiro que eu vou falar aqui. Ele está no Tottenham desde 2011 profissionalmente, tá? Entre 2011 e 2013 ele foi emprestado para vários clubes, inclusive o Leicester, onde jogou com o Jamie Vardy, que inclusive vai estar num vídeo futuro. E desde 2013 ininterruptamente como jogador do Tottenham. Desde então, 420 jogos, 268 gols e 63 assistências. É o maior artilheiro da história do clube, um dos maiores ídolos da história do clube, talvez para muitos o maior ídolo da história do clube, mas não tem nenhum título com a camisa do Tottenham. Chegou em final de Liga dos Campeões, foi vice-campeão inglês 2 vezes, foi vice-campeão da Copa da Inglaterra, mas nunca conseguiu um título pelo clube. É o sonho do Harry Kane, e dizem que ele tem desejo de sair para tentar ganhar um título na carreira, porque ele nunca foi campeão. A mesma coisa vale para o parceiro de ataque dele, que é o Heung-min Son, jogador sul-coreano, que está no Tottenham desde 2015, vindo do futebol alemão, e até hoje disputou 357 partidas, marcou 140 gols e deu 77 assistências. Esses números serão atualizados, obviamente, porque eles ainda estão no clube, ainda estão jogando. Provavelmente na hora que você estiver vendo esse vídeo, esses números já têm aumentado dos dois. O Son, que não vem numa fase muito boa, mas mesmo assim quando entra, acaba dando muito trabalho para o adversário, é um atacante muito bom. Infelizmente para o Tottenham eles nunca foram campeões, mas são muito ídolos do clube e quase chegaram lá algumas vezes, tá bom? Sexto nome dessa lista é um italiano, e dessa vez é um italiano que jogou num time que é modesto até hoje, que é o Antonio Di Natale, que é muito ídolo, possivelmente o maior ídolo da história da Udinese. O Di Natale chegou na Udinese em 2004, né? Passando por alguns times pequenos, entre eles Empoli, times da segunda divisão. Quando ele chega na Udinese em 2004, ele passa a ser o principal jogador do time, onde fica até 2016, quando encerra a carreira. Tem a história muito bonita dele, da amizade dele com o Morosini. Ele adota a irmã do Morosini depois do falecimento do amigo. O Di Natale é um ídolo em todas as esferas. E os 70 assistências são números muito expressivos de um jogador que jogou toda a vida, basicamente, nesse clube pequeno. A Udinese nunca brigou para ser campeã italiana, e lá estava o Di Natale muito tempo. Nunca quis sair também, recebeu várias ofertas para outros clubes, principalmente da Itália, Roma, Lazio, Atalanta. Vários clubes tentaram comprar o Di Natale, ele nunca quis sair da Udinese. Ele realmente amava a cidade de Udine e o clube, e resolveu ficar a vida toda. Muito marcante e muito ídolo desse time. Sétimo nome dessa lista é mais um italiano, e dessa vez é o Roberto Baggio. O Baggio é ídolo de vários clubes, tá? Mas esse clube aqui só foi competitivo na Itália na época que o Roberto Baggio jogava lá, e ele já chegou com 34 anos. Então assim, já foi um jogador mais velho a chegar. O Roberto Baggio é muito ídolo do Brescia. O Brescia, que hoje está na segunda divisão da Itália. Voltou alguns anos atrás, jogou a primeira divisão e caiu de novo. Mas basicamente, desde a saída do Baggio e depois da queda, basicamente é um time que está na segunda divisão. Durante o período que o Baggio esteve lá, inclusive o Brescia alçou aos profissionais o Pirlo. O Pirlo é cria da base do Brescia. Mas o Baggio era o grande craque. Tanto que tem um filme que chama Divin Codino, que você pode assistir na Netflix, que fala até dessa parte aí do jogadores, como os jogadores italianos ali do Brescia admiravam a figura do Baggio, só de ele estar no clube, porque eles não conseguiam entender que um jogador tão acima da média jogasse num clube tão pequeno. E pelo Brescia, o Roberto Baggio jogou 101 partidas, marcou 46 gols, deu 35 assistências. Ele ficou no Brescia por 4 anos, entre 2000 e 2004, quando ele encerrou a carreira de vez, mesmo do clube pedindo para ele continuar, tendo condições de continuar. O Baggio ainda era um dos principais jogadores do campeonato, sempre tinha números muito expressivos em todas as temporadas, mas ele resolveu desistir e abandonar a carreira aos 37 anos mesmo, contrário todo mundo do Brescia. Enfim, muito ídolo. E para encerrar essa lista, teremos novas versões aqui, porque eu já tô com a lista pronta da parte 2. O nome da vez é o Alex. O Alex é o maior ídolo da história do Fenerbahçe.
que, cara, é um time grande na Turquia, mas de expressão europeia é um time pequeno, tá? Mas na Turquia é um time gigante. O Fenerbahçe contratou o Alex em 2004, onde ele ficou até 2012, né? Tem números espetaculares que eu já vou trazer pra vocês. Foram 8 temporadas defendendo o Fenerbahçe. É o maior artilheiro do período do Fenerbahçe, tá? Tem uma estátua na Turquia para o Alex, de tão marcante que foi a passagem dele. O Alex disputou pelo Fenerbahçe 344 jogos, marcou 171 gols e deu 145 assistências. Esse aqui eu faço questão de trazer a média. É uma média de participação em gols de 0,91 por partida. Você tem noção que você jogou num clube por 8 anos e todo jogo tinha ou um gol ou uma assistência desse cara? De quão grande ele foi nessa história? Então assim, o Alex é um craque genial, foi um craque genial, mas né, vai ser, acredito que vai ser um baita técnico também, mas ele marcou a época dele, o maior momento da carreira dele jogando no futebol turco. E acredito que no futebol de hoje o Alex teria espaço em outros vários clubes. Mas enfim, ele ficou lá, foi muito ídolo e tem uma história brilhante, tá certo? Quero saber sua opinião. Lembra de outros jogadores que eu posso trazer aqui? Outros jogadores que são ídolos de times menores? Vou dar um exemplo do que vai estar na próxima, que é o Juninho Paulista, que foi ídolo do Middlesbrough, que é um time minúsculo do futebol inglês, mas que com ele jogava a primeira divisão. Hoje joga a segunda, até foi pra terceira e tal. Então, é desse tipo de jogador que eu tô falando. Diz aí nos comentários outros pra eu poder fazer a segunda parte desse vídeo, tá certo? Comenta bastante, se inscreve, curte e espalha o canal. Compartilha com seus amigos, beleza? Agradeço bastante, tamo junto e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus,